Olá pessoal, professor Juliano Ramos por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Atendendo a pedidos de vocês, também vou fazer análise do Fedora Linux 44, que está em versão beta e com o KDE Plasma. Já a última versão do KDE Plasma, 6.6.2, tudo de mais novo, com kernel 6.19. E vamos falar um pouquinho. Então, lá na área do fedoraproject.org, na hora que você vir fazer download, agora é aqui a opção com KDE Plasma. Opa, vamos aqui em download e você tem que habilitar aqui o beta. Esse sistema beta é para todo mundo? O beta é a última, é um pré-release, né? Então não vai ser acrescentado nada de novo no sistema. Do jeito que está aqui, será lançado para vocês. Mas atualizações estão acontecendo aos montes. Então o sistema ainda pode ter algum bug, alguma falha técnica, que até o dia do lançamento deve ser resolvido. Por isso, se você preza por um sistema estável, não deve utilizar sistemas betas. Deixa pra gente que testa vídeos aqui, traz novidades para você. Bom, eu vou ser bem honesto. O que eu percebi é que ainda não tem o mesmo carinho que o Fedora. Eu acho que por muitos anos o Fedora trabalhando com GNOME, as versões de desktop, eu não sinto o mesmo carinho com o KDE Plasma. Principalmente com foco no usuário iniciante. Se a gente pega o KDE Neon, por exemplo, ele vem bem simples ali e vem bem próximo de um usuário final, né? A mesma coisa acontece com, por exemplo, um Big Linux, que é bem preparado para o usuário doméstico, mas aí tem outro foco. Eu falo isso porque tem tudo de novo, né? O Fedora, sem dúvida, é a ponta de lança do software mais novo e as outras distribuições acabam seguindo. Então a gente pode ter certeza que vai ter um software bem novo rodando. Mas, principalmente aqui no KDE, vem muito aplicativo que um usuário iniciante pensa assim, quem está vindo do Windows acabar de instalar esse software, ele pode ficar um pouco perdido com tanta informação. Por exemplo, aqui na seção de escritório, nós temos várias ferramentas que compõem o serviço de e-mail do KDE Plasma, que é o Kmail, como editor de temas de contato, editor de tema de impressão de contato, Cadres Book. Então, assim, são muitas ferramentas. Catref, que é visualizador de arquivos TNF, que eu não tenho a menor ideia para que serve, que só vai confundir e perder o usuário com tanta informação. Então eu acho que precisava dar uma lapidada, principalmente nos softwares que seguem como padrão aí a distribuição. Eu instalei aqui o VLC. Outro ponto é que a gente sabe que o Fedora ele vem somente com software livre, mas quando a gente utiliza a versão com GNOME, por exemplo, e eu vou abrir um arquivo, vamos pegar esse arquivo MP4. Quando eu vou abrir ele aqui Olá, pessoal, professor Júlio. No player, lá no GNOME, ele mostra que não tem aquele codec, me dá opções para mim abrir a loja e instalar opções de codec. Aqui eu não tenho essa opção, ele só simplesmente dá erro, falhou no codec. E se você parar para pensar do ponto de vista de um usuário iniciante, ou alguém que está proveniente do Windows, eu não recomendaria o Fedora, porque não é a distribuição pronta para isso. É claro, facilmente para a gente que já tem um pouco mais de conhecimento, basta abrir a loja de aplicativos e instalar com o VLC, por exemplo, que foi o que eu fiz. E ter o cuidado aqui de colocar a versão FlatHub, que aí ela vai ter os codecs proprietários, porque se você também instalar com a versão do Fedora, será sua software livre, e aí você não vai ter esse acesso aos codecs. Bom, é claro que o Fedora tem a sua filosofia, que é o foco vir somente com software livre, eu entendo e respeito isso, mas a gente sendo bem assim, um olhar para quem vem do Windows, pragmático, tá? Sem a questão de filosofia, sendo nem muito tecnicista também, o sistema simplesmente não está pronto, ele vai deixar a desejar nesses aspectos. Eu também sinto que esse carinho, como eu disse, com o Gnome é muito maior. Se você vê o vídeo do Fedora com o Gnome, ali mesmo para um usuário mais iniciante, consegue resolver muita coisa. E a versão do Plasma tá assim, vamos fazer uma versão com Plasma, pegaram um Plasma, colocaram, tem muita informação aqui que a gente pode se perder. Por exemplo, aqui, solução de problemas de C Linux, né? Eu entendo de C Linux, que é uma ferramenta de segurança, e ensino, inclusive, nos meus cursos, mas para um usuário
iniciante doméstico de computador, ele entrando aqui na opção, ele vai ficar extremamente perdido, tá? O que que eu faço? Para que que serve esse aplicativo, né? Então, esse tipo de polimento eu acho que deveria ter um pouco mais. Esse vídeo, pessoal, se você quer aprender mais sobre Linux, entender, por exemplo, o C-Linux que eu acabei de falar, mas pela linha de comando, entender como que funciona essa ferramenta de segurança, app Armor, Firewall, configuração de hardware, tudo através da linha de comando. Lá na minha plataforma, que é a search-linux.com, você paga uma única vez e tem acesso a todos esses cursos. E eu comecei a gravar agora o curso de Engenheiro Linux, onde você pode ver que as aulas são totalmente voltadas para quem quer entender muito de arquitetura de sistema. Se você pegar aí no YouTube, vai dar para você assistir a minha primeira aula, e só por um único comando simples, foi uma aula completa e você vai entender do que eu estou falando, qual que é a pegada desse curso. Então pega aqui o LPI, nível 2, que é a formação de engenheiro. Só assiste essa primeira aula e você já vai entender como será todas as aulas demais. A gente vai destrinchar cada um dos comandos de administração de servidores Linux, que serve também para o desktop. Eu instalei agora recentemente o Pop! OS e ali não estava funcionando a minha configuração HDMI. Para qualquer usuário sem conhecimento em módulos do kernel, sem conhecimento em arquitetura física de hardware, com o Linux, simplesmente não ia usar aquela distribuição, porque ele precisava daquela função e ele vai usar outra, ou fazer como muitos fazem, vem aqui nos comentários e fala mal do sistema. Mas a partir do momento que você tem aquele conhecimento técnico, linha de comando, sabe resolver as coisas, eu fui lá e simplesmente habilitei o módulo que era necessário e fez tudo funcionar. Então, é sempre necessário você ter esse conhecimento, e para isso tem lá o search-linux.com. Voltando aqui para o Fedora, ele vem com a ferramenta do Cameio, que na verdade eu diria que hoje nós temos opções melhores para gerenciar e-mail, mas tudo bem, ele quer trazer tudo o que compõe aí do pacote do KDE Plasma, né? Então tá ótimo, mas fica assim, não é uma distribuição que eu recomendaria para usuários iniciantes. As novidades que são a parte de kernel, as novidades que compõem aí o sistema, são bem legais, e esse suporte ao Nix. Se você digita Nix, você vai ver que você vai dar um yes e vai instalar o suporte a Nix no seu sistema. Então facilmente a gente pode, por exemplo, Nix Shell -p, eu vou instalar aqui um aplicativo como, por exemplo, HTOP. Então ele vai fazer o download do HTOP, vai abrir aqui um Nix Shell, e se eu digitar HTOP, está rodando esse aplicativo através do gerenciador de pacotes do Nix. Isso é bem interessante, é bem legal, né, a gente ter esse suporte a mais de pacotes, mas não está funcionando ainda muito bem. Por exemplo, ele não traz ainda o suporte quando a gente tem que instalar o aplicativo, porque o Nix Shell -p você instala ali de forma temporária. Apesar que o aplicativo fica instalado aqui dentro de /nix, aqui a gente tem o diretório store, onde ele vai ficar armazenado, e a única forma da gente remover isso é rodando o comando nix, deixa eu me lembrar aqui do nome do comando, nix collect garbage -d. Aí ele vai remover esse pacote, pode ver que ele removeu. Então ele mantém isso gravado no disco, ó lá, liberou 780 megas para fazer a instalação. Então os pacotes ele vai instalar, você tem que remover, mas se você tentar instalar o aplicativo direto, como para que você possa utilizar ele sem ser temporário, então se a gente pesquisar aqui, por exemplo, Nixus Apps, né? Vamos ver aqui, Nixus Apps. Ó, aí se a gente pesquisar aqui, por exemplo, quero instalar o Google Chrome. A forma correta em qualquer distribuição que não seja Nixus, para a gente instalar, a gente pode rodar aqui, ó, essa linha de comando. Se você rodar, você vai ver que não vai funcionar. Ele vai dar erro de permissões. Vamos rodar aqui, ó, Nixus Profile. Ó, ele dá erro de permissões. Nesse caso aqui ele fala que eu preciso criar a variável para permitir software não livre, né? Então tudo bem, eu vou rodar aqui o comando. Mas ele vai reclamar de grupo, falta grupo. Então, até consigo rodar isso colocando uma opção aqui para remover grupo, né? Rodando aqui, ó, por exemplo, sudo -e nix profile no modo impuro e removendo a opção de grupos, né? Mas
vamos ser sinceros, né? Para um usuário iniciante, esse gerenciador de pacote não está muito legal. E nem para programadores, porque a gente já queria que, pelo quando eles anunciaram que seria nativo, eu pensei que só ia digitar aqui Nixes e começar a instalar aplicativos, assim como a gente faz no Nixos, né? Para o temporário tá funcionando ali, como vocês viram, Nixes-P ali funcionou para arquivos temporários. Mas eu acho que tem muito ainda que melhorar essa distribuição para o usuário iniciante e para aquele que vem do Windows. Então acho que Fedora não recomendaria para esse público. Tem um público que curte muito Fedora, então eu acho legal, mas eu curto muito Fedora, mas com Gnome. E eu vou dizer assim que na minha experiência assim de utilização com o KDE Plasma não foi muito bacana. Eu vou esperar até o lançamento, quem sabe eles resolvam essa questão do Nixos, de configuração, de permissão, para que a gente possa utilizar esse sistema de forma mais efetiva. Infelizmente não é uma análise muito positiva no meu ponto de vista. Né? É um sistema operacional que após o vídeo eu vou remover e voltar para os meus sistemas operacionais que do dia a dia. Mas fica aí a análise, pago o pedido que todos fizeram aqui no canal. Coloca aí no comentário se você já está utilizando os pontos positivos, os pontos negativos. E assim, entenda que a minha crítica é que eu estou colocando em comparação com o Gnome, que eu acho que o Gnome é mais polido e que eu não recomendaria para um usuário iniciante começar aqui pelo Fedora. Não com o KDE Plasma. O Gnome pode até ser porque está muito diferente ali. Parece que não é o mesmo carinho, ou é a impressão minha. Deixa aí seu comentário. Até a próxima. Fiquem com Deus.